Sejam muito bem-vindos, mais um Eu e Ela aqui comigo, Diana Cunha, e com o nosso Papo de Fono hoje, trazendo uma querida, uma especialista em fotobiomodulação, que é a Ana Cris. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Diana, pelo convite. Estou Obrigada muito a feliz de você estar por ter aqui aceito. para a gente bater Bom, esse papo. isso, vamos desvendar tudo hoje, falar para as nossas queridíssimas fonos que estão aí querendo saber sobre o laser, a sua utilização e o que ele pode fazer e trazer de benefícios para os nossos pacientes, né? Eu queria saber como é que foi que você entrou pro laser, como tudo aconteceu. Como é que eu comprei a carteirinha de doida do laser? Então, Como você porque... descobriu na fono laser? Foi há muito tempo atrás? Então, em 2019 eu fui convidada por uma amiga para fazer um curso, né? Sabendo que eu sou amante da tecnologia, gosto de estar sempre à frente, né? De buscar coisas diferentes para nossa prática terapêutica, né? Que por vezes torna-se chata. Então, fui em busca desse curso, dessa formação e nunca mais parei. Foi em 2019. 2019. Então, a professora Perla Pazos veio ao Rio de Janeiro dar esse curso, que era assim, quase ninguém tinha essa formação, eram muito poucas pessoas. A laser terapia, né, ela tem uma grande força na odontologia e tem pouco tempo que ela passou a ser usada por nós fonoaudiólogos, né? Então, primeiro os dentistas, usando bastante, depois os fisioterapeutas também, usando assim os benefícios, né? E a fonoaudiologia chegou para detonar, porque... Detonar, né? Nem Sim, ficar. porque nós somos a profissão que mais utiliza laser atualmente, né? Que legal. Esse laser de baixa potência. Então, assim, temos já muitas pessoas utilizando a técnica, conhecendo as qualidades, né, e o poder da luz. É o poder da luz, gostei. E vem cá, quais os problemas que o laser pode hoje estar solucionando na nossa área? Quais eles não solucionam? Te devolvo a pergunta. Então, assim, é uma técnica para a fonoaudiologia ainda recente, né? É isso Vou que eu ia dizer falar, assim. 7 anos. Pouco, Deve ser um pouco mais. a gente tem pouca produção científica oriunda da fonoaudiologia, mas com resultados fantásticos, né? A gente tem pesquisas em evolução já em muitas partes do Brasil, eu estou envolvida em algumas delas, né? Mas, assim, para além da produção científica, a gente tem a produção clínica, né? E a clínica, ela é soberana. Uma coisa que vou falar para você e para todo mundo que está aqui escutando a gente, é que por mais ferramentas que a gente obtenha na nossa prática, a fonoaudiologia precisa ser soberana frente a qualquer ferramenta que daqui a 20 anos seja inventada. Então, assim, se eu não souber o que tratar, se eu não souber qual que é a alteração, qual é o meu objetivo terapêutico com aquele paciente, de nada adianta. Então, eu preciso desenvolver critério, né? Então, para que a gente desenvolva a terapia fonoaudiológica convencional. Então, o laser, o ultrassom terapêutico, a eletroestimulação, elas são ferramentas que potencializam a clínica fonoaudiológica. Isso é uma coisa que as pessoas precisam ter sempre em mente. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas. Não é varinha de condão, não é charlatanismo, né? É ciência. E é uma ciência que vem se desenvolvendo ao longo de toda essa última década com mais força pela fonoaudiologia. Você é consultora também na parte de amamentação. Sim. Né? Você costuma utilizar o laser? Muito. Porque a gente... Em quais casos, geralmente? Então, a gente é muito chamada quando as coisas já estão ruins, né? Quando o peito já está empedrado, quando já tem uma fissura importante. E o poder regenerador do laser, ele atua diretamente sobre as fissuras mamárias, né? Então, quando você tem lá uma mãezinha sofrendo por consequência, né, de uma pega incorreta, porque
vamos dizer assim, não vou dizer 100%, mas 99% das alterações nessa fase, elas vêm decorrentes de uma pega incorreta, né? De um mau posicionamento da mãe e do bebê, desse binômio mãe e filho. Então, antes de qualquer inferência do laser, a gente precisa primeiro fazer uma boa avaliação de como está essa mamada, né? Como é que está essa linguinha do neném? Necessita de uma intervenção cirúrgica? Não necessita? Como é que está a função, né? Como é que está a produção desse leite dessa mãezinha? Então, nós precisamos primeiro fazer uma boa avaliação fonoaudiológica, né? Desse momento tão especial para a mulher e que por vezes é tão doloroso, né? Então nós precisamos atuar como fonoaudiólogos antes de qualquer coisa. E o laser ele vem ao nosso auxílio para sim fechar essa fissura com mais rapidez. Esse poder regenerativo é fantástico, o poder analgésico que a fotobiomodulação produz é algo espetacular. E quando a gente usa o laser sistêmico em conjunto com esse laser pontual, a gente consegue melhorar esse padrão até de produção de leite por essa mãezinha. Então, assim, elas querem que a gente durma no guarda-roupa. Porque dói muito, né? Pois é. Então, assim, a gente sabe que o desmame precoce, ele vem muito também dessa questão, né? Verdade. De você ter uma experiência ruim com a amamentação. Principalmente se você já teve com um primeiro filho, ou então se você tem sua mãe não conseguiu amamentar. Então, esse fantasma, ele fica na cabeça da mãe e já é um pé na frente para que ela não consiga amamentar. Então, se você vem com toda a sua técnica, para além de conseguir melhorar aquele tecido ali mamário, né? Você consegue também ajudá-la a não produzir outra fissura, melhorar esse padrão de sucção, né? Essa coordenação fonorrespiratória não, mas assim, de deglutição e respiração que o neném precisa, né? Para melhorar isso, o posicionamento da mãe. Às vezes é uma mãe que está com uma postura muito ruim. Eu ia te perguntar sobre algumas dicas que você pudesse passar aqui pra gente, para quem está amamentando e precisa de uma dica para o neném poder mamar da melhor forma. Muito bem, vamos lá. A melhor pegada. Primeiro, cuidar da hidratação. Se for possível, o pai ou a avó ajudar com esses cuidados com o neném pós-mamada é uma coisa muito legal também. Não precisa lavar a mama antes da mamada. Então, eu pego muitas mãezinhas que falam assim, não, deixa eu higienizar a mama. Então, ou lavam com água e sabão antes de cada mamada, ou passam um lencinho umedecido. Falei, olha, isso é horrível, porque você tira... Primeiro que você tira a proteção natural que as glândulas de Montgomery produzem. Então, assim, isso não é necessário. O neném, como é que ele estava na barriga? Ele estava coluna ereta, prestando continência? Ele não estava, ele estava de cabeça para baixo em geral, né? Todo tortinho, todo emboladinho. Então, não vai fazer mal para o neném se a mãe estiver numa postura mais confortável para ela e o neném se adequar. Muitas vezes a gente tem complicações de cesárea, dores, né? Porque não é só o peito. Na verdade, não é só o peito, não é só o neném. Não tem as dois também. Então eu falo sempre para as mães, se coloquem numa postura confortável para vocês, que o neném vai se adequar, né? E tentar colocar a barriguinha com barriguinha, né? Essa é uma coisa assim, clássica. Então, o peito à mostra, né? Nada de ficar... Principalmente se você estiver em casa, se você estiver numa posição um pouco mais confortável, de tirar realmente, né? Deixar o seio mais livre. Não fazer tesourinha, porque, em geral, o que a gente, né, costuma ver? A mãe pega a mama e segura, né, o bico naquela direção, contraindo ali, sendo que muitas vezes isso pode até prejudicar o fluxo do leite ali. Então, assim, tem os reflexos de busca do neném que precisam ser respeitados. Então, uma série de situações onde você favorece, né, essa mamada e evita que esse peito rache. Então, você tem lá barriga com barriga, queixinho e nariz encostando
nesse peito, né? Sem muito medo de sufocar. As mães têm muito medo que o neném sufoque. Muito. Ah, mas eu conheci a vizinha da cunhada da minha tia, né? Lá de Itu, ela matou o neném dela. Não Sufocado. existe isso. Não existe, né? É, o professor Marcos Renato, que é um pediatra que trabalha assim, apaixonadamente com a amamentação, ele fala sobre isso. Não existe na literatura, né, nos óbitos aí, nenhuma mãe que tenha matado seu neném assim, né? Então vamos respeitar É uma crença, né? o que é Vai se natural. passando e as pessoas ficam repetindo. Olha, na minha época, quando eu trabalhava na maternidade no SUS, eu assim, a gente escuta, primeiro que a gente precisa escutar e respeitar a cultura do outro, né? E Sim. a gente vai fazendo as modificações que, pela tangente, a gente vai comendo pelas beiradas, né? Primeira coisa que eu faço para ver como é que o neném tá mamando de verdade, até para a gente diagnosticar uma pega incorreta ou correta, como é que você coloca seu neném para mamar em geral? E aí, a partir dali, do que a mãe já sabe, a gente vai Adequando. adequando, né, para que ela se sinta também mais confortável. Mas eu escutei uma coisa de uma avó, nessa época, muito interessante. A mãe, imagina, verão, era um carnaval, ia ser um calor enorme. E a mãezinha falava assim: Mãe, eu estou com muita sede. Não, não pode beber água agora. Só quando parar de amamentar. Aí eu tava com outro neném. Quando eu cheguei ali na situação, aí eu falei: Vó, mas por que que não pode beber água? Dá epilepsia na criança. Se beber água durante a amamentação. Eu falei: Meu Deus, como é que você conserta isso? Como é que você tira essa crença, né? Aí eu falei, então aqui a gente vai ter. Era uma enfermaria com 6 leitos. Eu falei, então aqui a gente vai ter 5 nenéns com epilepsia. Aí ela ficou olhando em volta. Ela, é errado, doutora. Aí a gente vai desconstruindo isso com a mãe, né? Eu falei, olha, pode ter acontecido algum caso, assim, né? Que Que, atribuíram a isso, que né? atribuíram isso, mas erradamente, não teve nada a ver com isso. Mas assim, é uma fase que a mulher está muito sensível, né? Que ela está descobrindo a ser mãe, né? Descobrindo que tem um E ainda tem serzinho. aquela coisa assim, nossa, você quer amamentar e às vezes nem sempre, a maioria das vezes não é como você imaginava. Sim. É um pouco mais complicado. E isso não está nos contos de fadas, É, né? Dizendo que é e tão aí você difícil. cria muita expectativa e chega na hora, não vai. Sim, Né? é É todo um verdade. trabalho mesmo, até psicológico também, E a né? gente não pode esquecer que nessa fase a mulher está vivendo aquele boom hormonal. Então, os baby blues aí estão aí para provar isso, aquela tristeza sem medida, sem, né? Mesmo conscientemente sabendo que aquilo é uma coisa hormonal, a gente fica triste, a gente chora, a gente deprime, né? Então, se a mulher tem uma boa rede de apoio, ela consegue sim vencer isso. Né? Por isso que essa fala não é só para quem está amamentando, nem para quem nem para os profissionais que vão estar dando conta dessa mãe, mas também para a rede de apoio dela, para um vizinho, né? Então, assim, às vezes a mãe, eu já atendi mulheres de até alto poder aquisitivo, que elas estavam há 48 horas sem tomar banho, porque elas achavam que só elas podiam estar dando conta daquele neném. Não era falta de babá, não era falta de pai, nem de avós ali no entorno, mas que ela não confiava. Não, se eu sair de perto, ele vai chorar, vai, né? Uhum. E fala assim: você precisa? Eu seguro ele, você vai lá tomar um banho. Então, a pessoa não se autoriza, né? Então, assim, trabalhar com essa demanda é uma demanda muito especial. E É verdade, é um momento delicado. delicadíssimo. E que se a rede de apoio se fortalecer no apoio a essa mãe, essas dificuldades vão ser vencidas, né? E a criança não vai mamar outra coisa que não seja o peito da mãe. Legal. Ana, voltando um pouquinho pro laser, qual foi o momento assim que você falou, uau, eu consegui resolver essa questão aqui com laser? Qual foi a experiência mais maravilhosa assim que você pode me relatar? Eu tenho 2 experiências maravilhosas assim que eu uso até hoje nas minhas aulas. Uma foi uma puérpera de 20 dias, que ela chegou para mim no SUS. E lá a gente trabalha numa equipe, né? Uhum.
E ela me chegou com não tem outra explicação, é um rombo na mama. E não era no bico. E ela foi buscar ajuda porque ela vinha incessantemente indo à maternidade. E os profissionais que lá a receberam disseram que ela era só botar o neném para mamar que aquilo ali ia passar. E ela estava com uma mastite gigantesca que explodiu o peito dela. Não tenho assim outra palavra para dizer. E ela me chegou na clínica com alguma coisa pendurada que não era identificável, né? Então, estávamos eu, a fisioterapeuta e uma técnica de enfermagem, e a gente ficou com muita pena daquela adolescente ali de 17 anos, que estava... Não era uma coisa... Não era uma negativa da amamentação, porque ela estava amamentando no outro peito, mesmo com toda essa dor. E claro, quando a gente viu, ela conseguiu tirar a camisa para a gente examinar, foi assim um choque, porque cabia meu dedo indicador nesse orifício. Eu tô imaginando a dor. Sim, você imagina. Ela sentia. E ela indo sim, ela me mostrou pra gente, assim, as várias idas dela à maternidade. E o último falou pra ela, olha, volta amanhã, porque eu não sei nem o que é isso aí. Ou seja, aquela coisa da escuta. Ele não teve uns 5 minutinhos para escutar que ela era uma puérpera, que o neném dela tinha 20 dias. Então, assim, é fácil de imaginar, com tamanha inflamação que ela estava, que aquilo ali era advindo da amamentação, né? Então, e a gente conseguiu fechar trabalhamos nessa equipe, né? Fechar essa ferida, né? Finalizar esse caso em 5 sessões. Caramba. Então, assim, é de uma responsabilidade enorme, porque facilmente aquela menininha teria uma sepse, sabe? Então, assim, foi bem difícil, mas, assim, um caso de mega sucesso. Que bom. A partir disso, se o laser faz isso na pele, imagino que não faz no resto das coisas, né? Esse foi um caso emblemático. Até outros colegas pedem as fotos desse caso para mostrar, porque foi realmente muito, muito legal, muito fantástico. E o outro foi a minha própria sogra, com uma pseudoconvulsão, uma pseudocrise, e que a gente usando o laser, né, a fotobiomodulação transcraniana, a gente conseguiu resolver essa condição dela neurológica em 2 sessões. Realmente foi assim Eu não tinha pensado no laser para isso, sabia? O laser é fantástico para legal. de forma transcraniana. E é uma das áreas que mais vem tendo pesquisas, né? A professora Perla Pazos idealizou o método LBA com base nos estudos do professor Michael Hamblin, lá de Harvard. Hoje em dia a gente tem lá também o professor, é um brasileiro, professor Afonso Salgado também, que permanece lá também desenvolvendo muitas técnicas com relação à fotobiomodulação transcraniana. E no Brasil, a fonoaudiologia é a quem carrega esse estandarte. Nós somos a principal área de uso da fotobiomodulação transcraniana no Brasil, com muito sucesso, né? Devolvendo qualidade de vida, devolvendo funções, assim, que até então a própria medicina tradicional, né, diz que estava perdidos, em quadros assim de super sucesso, de reabilitação, porque uma das propriedades do laser é a questão regenerativa, né? Então a gente tem, e a gente sabe que a maior parte das doenças neurológicas, até essas degenerativas, elas são advindas da oxidação celular, né, do envelhecimento da célula, às vezes precoce, às vezes um metabolismo que está acontecendo de uma maneira errada. E a fotobiomodulação vem para reorganizar essa célula, para dar energia para ela. Mesmo a gente volta a estudar muito a parte de física e biofísica, né, bioquímica, porque o laser ele trabalha lá no ciclo de Krebs, né, que a gente apelida de Krebinho.
Então, quando a gente faz lá o vestibular, que a gente estuda lá, como é que a célula produz energia, como é que transforma a glicose, né, em energia, em ATP, tá aí, o laser, ele atua no ciclo de Krebs. Então, Bem na base, né? bem na base. Então, assim, não adianta, que eu sempre falo para as minhas alunas, eu não estou aqui para formar apertadoras de botão. Não, mas você faz só o laser, porque eu já tenho fono. Não, não faço. Né? Como assim? As pessoas conseguem dividir Às isso? vezes a pessoa procura um fonoaudiólogo que é habilitado, né? Aham. Na fotobiomodulação, só para aplicação do laser. Então, Aí assim, você não faz a avaliação, nada, ela só quer a não, aplicação. porque ele já tem tem profissionais que até já tem fono. Mas como a fono dele não usa laser, ele te busca só para Entendi. aplicação. Eu falei, não, desculpa, se não for para tratar integralmente o Que é paciente, um todo, né? né? Eu falo, não sou fono de língua, não sou fono de laringe, eu sou fono da Maria, do João, né? Que tem uma família, que é o amor de alguém, que ama alguém, né? Que é o pai de alguém, que é filho de alguém. Então, assim, eu tô na saúde mental há 22 anos. Então, é difícil você separar o corpo da parte da saúde mental, saúde física da saúde mental, né? Na pandemia, a gente viu muito isso. Quantas doenças foram desencadeadas pela saúde mental debilitada, Uhum. né? Então, assim, eu acredito muito nesse modo de olhar o indivíduo como um ser integral, Uhum. né? Realmente é bem complicado, né? Quando eu Você cheguei sair de aqui, fone e ficar como uma aplicadora, uma técnica e não apertadoras de exercer botão, tudo, é não, bem difícil. né? E vem cá, quando você começou, você teve alguma dificuldade ou aquele medo básico que dá da tecnologia? Todo medo é produtivo. É. Mas eu sempre falo, não tenha medo, tenha conhecimento, Uhum. Porque o conhecimento vai eliminando o medo. né? A gente só vai ter dúvida quando tiver prática. Sem prática, a gente não vai ter essa evolução, né? Sem prática, o conhecimento ficou na teoria, né? E existem muitas coisas que não estão nos livros. A gente ainda não tem para o laser e para várias outras coisas, né? Então, assim, eu ensino raciocínio clínico, eu não ensino protocolo. Uhum. É lógico, você vai, olha, para isso, né, a gente usa isso aqui, mas você precisa adequar o seu paciente. Você precisa avaliar ele diariamente, né? Saber se o teu objetivo diário vai ser aquele. Por exemplo, você tem lá um paciente cantor. E você vai, tá lá, ele vai pro show, mas ontem ele saiu para comemorar a gravação do DVD dele e tomou dose de álcool além do que importaria. Então estava lá cheio de ressaca, desidratado, né? Então o teu objetivo vai ser trabalhar a voz naquele dia? Não pode, né? Você não vai ter o resultado que você almeja, Uhum. porque ele não está em condições de oferecer aquilo para você. Então, vamos trabalhar com ele sistemicamente, trabalhar respiração, vamos trabalhar redução de edema, né? As colocações, as afinações, né, que você faz no trato vocal para aquele show, vão ficar de lado hoje, porque a tua prioridade é outra. Isso só acontece quando você tem um raciocínio, quando você olha para o teu paciente e avalia Sim. o teu objetivo diário. E como que tá em relação a estudos clínicos, a aceitação das pessoas Então, com o laser? a aceitação é total, né? Um ou outro paciente que você precisa... Você falou até que pedem, né? Já chegam pedindo. Já chego pedindo. E assim, eu tenho um paciente, né? Tiana, hoje não vai ter laser, não? Eu falei, calma. Eu falei, mas acho que você nem tava... Não, tô sim, tô precisando, Tiana, por favor. Então, assim, muitos pacientes... e isso, assim, nos dá uma alegria, né? Porque você vê que você foi assertiva com o teu protocolo, né? Em geral, a gente usa primeiro a aplicação do laser e depois, como eu falei, né? Ela é potencializadora da prática fonoaudiológica, da ciência da fonoaudiologia tradicional. Então, eu não aperto só, não aplico só o laser e mando o paciente embora. Depois que eu dou energia, né? Que eu lá potencializei lá o ciclo de Krebs do paciente, que a mitocôndria está produzindo lá os 32 ATPs,
eu vou em busca do exercício fonoaudiológico. Isso, sim, a gente tem uma infinidade de aplicações. A gente está falando aqui da amamentação, mas a gente tem lá ronco e apneia, todas as trocas de letras por conta do tônus, né? O laser é um equipamento, no mesmo equipamento, você vai estimular ou reduzir a estimulação. Então, assim, você tem lá, eu tenho um paciente respirador oral, que vai ter lá, às vezes, o mentalis muito contraído, né? Um masseter hipotônico, né? Orbicular de lábios hipotônico. Então, com o mesmo aparelho, utilizando protocolos diferentes, você vai bioestimular e bioinibir a contração daquele músculo. Uma outra coisa, para controle de saliva. Então, a gente sabe que os pacientes submetidos à radioterapia, eles, em geral, né, têm uma chance interessante, assim, alta, de ficar com boca seca. Então, você utiliza o laser para fotobioestimular a produção de saliva para aquele paciente. E para o meu paciente com disfagia, para o meu paciente neurológico, que tem, não que ele tem excesso de produção, mas que ele faz menos frequência de deglutição, eu diminuo um pouquinho. Isso depende da intensidade da luz, do laser? Sim, depende, né? Depende tanto da intensidade da sua dose, como da combinação dos feixes, né? Por exemplo, nesse aparelho aqui, a gente tem um vermelho e o infravermelho. Você pode usar eles separadamente ou combinados. Então, isso faz a diferença também na sua terapêutica. Tá? Falando do aparelho, tem algum que tem alguma diferença, assim, que você... Não, esse aqui é legal de usar porque tem essa função. Ou são todos praticamente iguais, assim? No Brasil... Inclusive, se você puder aproveitar para mostrar... No Brasil, a gente tem meio que uma padronização no uso das potências, tá? Esse aqui é um aparelho que eu adoro, né? Por conta até do pós-venda, do que a empresa te dá depois. Porque tem aparelhos mais baratos? Tem aparelho até da China, não tem Anvisa, para começar. Então, esse aparelho não é o meu aparelho de escolha. Não é o aparelho que eu recomendo nem para as minhas colegas, nem para os meus alunos, para ninguém. Tá? Nenhum aparelho que não tenha Anvisa pode ser utilizado para os fins terapêuticos. Agora, tem gente que usa, não, eu uso na minha casa, posso comprar um. Às vezes você tem na internet, né, no Instagram, me selecionam lá, me acionam lá no direct. Então, o que você acha desse aparelho? Posso comprar para mim? Então, assim, paciente que você nunca viu. Aí você me ajuda a usar? Eu não. Existe um planejamento, ciência por trás daqueles 10 segundinhos que você usa ali, o teu aparelho, né? Então, em primeiro lugar, quem for investir nisso... Tem um estudo, né? Sim, quem for investir nisso precisa ter consciência que é ciência, né? Então, você precisa ter. É uma ferramenta que, para você confirmar que você está entregando ali 5 joules, 3 joules, você precisa de uma calibração que você faz anualmente junto à empresa. Então, é importante que você tenha esse pós-venda. Legal. Quebrou. Sim, acontece, né? Caiu e quebrou. Faz o quê? Você tem que mandar para algum lugar, ou você vai perder o teu investimento. Então, para isso, eu sempre recomendo empresas idôneas que tenham um pós-venda ok, né? Que você consiga encontrar peça de reposição. A gente faz a terapia ILIB com esse aqui, com uma pulseira. Ih, não tem mais, perdi minha pulseira. Você tem que ter reposição, né? E usando o sistêmico também, tá? Esse aparelho aqui, a gente usa ele com um aplicativo no celular. Então posso comprar um e ter em casa e usar assim? Porque assim, a pessoa se sente tão bem que é comum. Quer sempre. É lógico. Quem não quer? O meu filho de 6 anos, tudo ele quer resolver com laser. Mamãe, eu ralei no futebol, aqui meu joelho, faz um laser. Antes de qualquer coisa. De 2019 para cá, a minha caixinha de remédios, minha farmacinha, diminuiu enormemente. E a gente tem que ir lá buscar, porque, em geral, estão coisas fora da validade. Né? A gente tem utilizado bastante o laser
eu sempre falo assim, mesmo que você não vá usar isso profissionalmente, você profissional da saúde, que não... não, eu não atendo, não vou levar para o meu ambiente de trabalho, quero usar só em casa. Vale o investimento. Legal. E vem cá, usar o laser modificou sua forma de atender? Ficou mais dinâmico? O que você achou? Totalmente. Né? Totalmente. A primeira frase que eu uso nas minhas aulas é uma citação do livro de Gênesis, onde Deus fala assim, que haja luz, né? E Deus viu que a luz era boa. Então, quem sou eu, uma pobre Pra mortal? dizer que não é, né? Pra dizer que não é. Eu amei essa frase. Eu sempre começo com essa frase. Muito bom. Porque como é que você... Lógico, a indústria farmacêutica não gosta não que a gente fale isso, né? Mas assim, como é que você, com uma luz, você vai tratar processos inflamatórios, você vai tratar acne, você vai tratar candidíase, você vai tratar vai fazer uma higienização num canal, né, dentário. Como é que você vai tratar paralisia facial com luz, com uma luz que, né, o infravermelho a gente não enxerga a olho nu. Uhum. Então, uma luz que muitas vezes a gente nem vê. Bem bacana. Então, assim, é algo assim, que mudou a minha vida, o meu modo de pensar e a minha prática terapêutica. E como os pacientes de primeira vez, quando você fala, eu vou usar o laser, e que não tem muita ambiência, né? Não sabe tanto do laser, como que eles reagem, assim? Os meus Vão de boa, ficam com medo? Sim, sempre com medo. Mas eu falo assim, eu costumo dizer, os meus pacientes saem da minha terapêutica, né? Da minha terapia, fonoaudiólogos. Né? Porque como eu gostaria de ser informada sobre os procedimentos que muitas vezes a gente vai, né, num dermato, num médico, né? Eu faço com os meus pacientes. Então, assim, olha, isso aqui, aí eu explico tudo, né? Olha, é uma luz vermelha, uma infravermelha que a gente não escuta. Sempre com óculos de proteção, que o laser faz bem para muita coisa. Menos para os olhos, né? Então, assim, se pegar... A gente estava falando antes aqui da questão da estética, né? O laser como um modulador da formação desse colágeno, sabe? Então, assim, da gente pegar essas intercorrências da harmonização que está, assim, muitas vezes desarmonizando muitas faces por aí. Né? Por conta de profissionais não habilitados ou então por conta de realmente alguma intercorrência. Né? Às vezes, a parte linfática passou 1 milímetro para o lado da onde estava descrito na anatomia e aí vai dar ruim. Não tem jeito. Né? Então, a gente estar habilitado para fazer esse tipo de inferência junto ao paciente, melhorar os quadros da clínica fonoaudiológica com laser, é uma coisa fantástica. Então, os pacientes, eles ficam esperando esse momento. Entendi. Né? Então, eles gostam bastante. Sim, trabalhar ressonância com os cantores. A parte de sinusite, quem tem sinusite, rinite de repetição, os meus queridos do TDAH. Então, você ter mais concentração, memória, foco para trabalhar, né? Desmamar um pouco dos psicoestimulantes, né? Então, assim, foi uma coisa, um ganho muito importante, né? Trabalhar com os pacientes autistas, a gente ter ganhos também muito importantes com relação até o próprio aproveitamento da terapia. Legal. Então, a gente utilizar... Sim, tem paciente não verbal que chega dando o bracinho para você colocar o relógio, você colocar a pulseira do Elíbio. Isso é uma coisa assim, ele não fala, mas ele já sabe o que é bom. Né? De alguma forma, eles se sentem bem com aquilo ali. Talvez ele não consiga verbalizar aquilo, mas isso, assim, revigora a nossa vontade de estudar. Porque, assim, quem escolhe a área da saúde, minha amiga, escolheu estudar para sempre. Se você quiser ser um bom profissional. Com certeza. Isso aí. E vem cá, rola alguma interação com outros profissionais nessa ajuda, assim, de melhorar e, de repente, de uma discussão de um caso clínico, de verificar o que é melhor? Sim, a gente se coloca o laser, se não coloca? Sim, a gente tem uns parceiros bem... que a gente faz as
divide os casos clínicos, né? Uhum. Eu trabalho numa clínica de cirurgia de cabeça e pescoço, então eu tenho lá os otorrinos, os cirurgiões de cabeça e pescoço. Então é muito interessante, assim, em que fase que eu vou usar o laser com esse paciente, né? Uhum. E muitas vezes, por conta desse monte de cursos que a gente fica viciada mesmo de fazer, né? Sempre em buscar um conhecimento diferente, novo. Quantas vezes Sou assim também, adoro um cursinho. Quantas Fazer vezes um curso novo. eu trouxe o conhecimento para eles, né? Ah, mas não tem evidência científica. Aí você toma, assim, 40 artigos. Lê isso aqui. Depois você me diz se não tem evidência científica. Então, assim, basta buscar. Então, assim, Ana, e a técnica de pular na fogueira? Dá certo para quem... Eu falo, olha, eu não conheço, eu não tenho... eu nunca falo que não serve. Porque eu não detenho conhecimento de tudo, né? Então, assim, olha, eu não conheço essa técnica, eu não me sinto hábil para palpitar, nem que sim, nem que não. E uma coisa que a gente faz, laser serve para tudo, trata quase tudo? Trata. Então, assim, a gente fala assim, olha, isso aqui não faz parte da minha alçada. Isso aqui é da coleguinha que entende tudo de disfagia, uma disfagia mais complexa. Eu, encaminho para ela, né? É uma voz de mais complicada de se tratar, né? Você tem que acompanhar o artista no teatro. Aí eu caminho lá para Tati, né? Uhum. E assim a gente vai criando uma rede de suporte, né? Onde, quando você tem dúvida de uma coisa, esse paciente tem isso, mas isso aqui não é da clínica fonoaudiológica. Deixa eu consultar quem sabe disso aqui. Então, assim, a gente tem ícones, né, na nossa prática, onde a gente demanda, olha, isso aqui é da enfermagem, deixa eu procurar a minha amiga da enfermagem que trata a ferida, porque isso aqui não tem nada a ver com fonoaudiologia, mas eu posso te encaminhar para ela. Uhum. A minha amiga fisioterapeuta, que trata a parte uroginecológica, que trata a parte dermatológica, vamos... O pós-operatório. Você faz pós-operatório de cesárea? Eu não. Não tem nada. O pós-operatório de cesárea que eu faço tem a ver com a amamentação. Não vai haver com a ferida, com a ferida cirúrgica, né? É. Então, isso quem vai tratar ou é a fisioterapeuta especialista nisso, ou é a enfermagem, não faz parte da forma, mas eu tenho para quem te encaminhar. Uhum. Então, assim, mas é interessante a gente até saber esse limite, né? Da onde vem isso aqui, para onde vai, para que a gente até oriente melhor esse paciente. Né? Olha, essa aqui trata com laser. Aí eles querem que eu encaminhe para uma enfermeira que trata com laser. Então a gente tem na manga assim alguns colegas para encaminhar. Legal. Ana, e assim, eu queria saber, a gente já entendeu que o laser é maravilhoso. Ele te dá retorno financeiro? Eu sou fonoaudióloga, quero investir no laser, quero comprar um laser, quero usar o laser, quero trazer qualidade de vida para o meu paciente. Eu vou ter retorno financeiro também? Sim, se você souber o que está fazendo. Você vê muitas, até as figurinhas do Instagram, você vê lá, sou fono por amor. Não, você não é fono por amor. Você é fono por dinheiro. Porque ainda não estão aceitando pagamento em beijinhos na companhia de luz, né? A net, né? As coisas da internet. Os seus boletos não são pagos com beijinhos e abraços. Você precisa sobreviver. Sim, né? E quem detém esse conhecimento é um profissional diferenciado no mercado. Então, mas você ainda julga, assim, de ser mesmo? Sim, é um profissional. Ou você acha que a hype já passou? Não, é um profissional diferenciado no mercado. Então, assim, muitas pessoas têm assim, se eu cobro, sei lá, R$100 a sessão de fono. Se for usar o laser, eu cobro 200. Eu não trabalho assim, né? Eu trabalho, o meu honorário mais do que dobrou depois que eu fui introduzida a esse mundo das luzes, né? Até porque, como a gente já falou, né? Um profissional que chega só com a formação dele, a terapêutica fonoaudiológica convencional, vai chegar no mesmo lugar que eu. Talvez, né? Mas eu vou chegar com muito mais eficiência. Eu vou dar ao meu paciente uma qualidade de vida
para além do que ele estava buscando apenas na fonoaudiologia. Numa rapidez, por exemplo, quer ver, granuloma de intubação, a gente teve muitas, né, na era Covid. Antes a gente levava aí em torno de 12 a 16 sessões de fono para que com os exercícios isso acabasse. Eu já cheguei com o uso do laser em 6 sessões acabar com granuloma de intubação. Caramba. Então, assim, é dispendioso para o paciente demais, tanto de tempo quanto de dedicação, né, ao exercício, vira ali mais tempo. Então, assim, tudo isso é colocado na mesa, né, quando a gente usa uma ferramenta. Isso eu estou falando do laser, mas, assim, o ultrassom terapêutico é uma ferramenta fantástica, que o conhecimento é deste tamaninho no ramo da fonoaudiologia e que traz, assim, benefícios fantásticos também. A própria eletroestimulação, né, é uma ferramenta também de extremo que usa, assim, a gente usa bastante, mas que é necessário estudar, né? Foram criados aparelhos novos, foram criados caneta forma e outras técnicas que você pode usar junto, como o taping, né, o kinésio. Assim, eu acho que tudo é você não esquecer da sua formação básica, fazer uma avaliação criteriosa, né, bem pontuada com relação à patologia que você está atendendo, né, do que você sabe atender. E como é que o laser vai poder me ajudar no respirador oral, com um paciente com um nódulo de prega vocal, num paciente com TDAH? Em que momento eu posso encaixar? Né? Em que momento eu vou usar ultrassom para me ajudar nas questões de sinusite? Em que momento, quantas sessões, né? Isso tudo tem que estar muito bem alinhado. Então, assim, e o que serve para você não vai servir para mim. Então, assim, garantir isso para o paciente, né? Que assim, a gente vai utilizar as sessões que ele necessitar, também é uma coisa, respeitoso para com o paciente. Mas você sentiu que muitos pacientes chegaram por causa desse tratamento? Eu vim aqui buscar a fono que faz laser. Quem é você? Assim. A high-tech. A high-tech. Eu amo tecnologia. Então, acho que bom, né? Vamos tudo mudar, que né? vier para agregar na nossa terapêutica será bem-vindo. Né? Agora a gente está num crescimento assim, exponencial da neuromodulação. Né? Como eu ainda não tenho conhecimento, eu não posso opinar. Mas estou vendo que tem muitos estudos bem bacanas direcionados para a nossa área. Então, eu acredito que em breve isso vai ser um outro boom da fonoaudiologia. Então, eu ia perguntar sobre se você acha que você acha que o laser vai se tornar indispensável nas sessões no futuro. Olha, indispensável eu não digo, porque eu acho que o que tem que ser indispensável é uma fonoaudióloga top, né? Comprometida Sabe. com a ciência da fonoaudiologia e com o seu paciente. É responsável por aquele caso. Eu acho que isso é indispensável, né? Porque o dia eu saio de casa sem laser, eu fico, gente, tô esquecendo alguma coisa. Será que eu tô esquecendo? Aí meu óculos. Meu marido fala assim, é o laser que você não tá levando. Então, você viaja de férias? Eu falei, acho que eu vou levar só um. Ele, não leva nada. Eu falei, não, vou levar só um, porque eu fico... Se alguém tiver uma dor, se alguém tiver... Aí ele, você não vai levar nada. Eu fui escondi o Elib e levei na bolsa. Porque a gente fica muito seguro de usar. Né? Você imagina uma coisa que teria X dias, você diminui isso pela metade com o uso do laser. Muito bom, né? Então, aí você tá lá, seu próprio filho, você tá lá com uma infecção, alguma virose. Você utiliza o laser para ajudar qual que é o objetivo do laser? Ele levar tudo para o equilíbrio. Então, esse é o grande boom dele, né? Então, assim, se você tem... Porque muitas pessoas, ao invés de ter sono, ficam acordados, porque naquele momento o seu organismo respondeu para a terapêutica dessa maneira. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas bacanas para serem publicadas aí para esse ano, para o início do ano que vem. Muitas parcerias interessantes também dos achados fonoaudiológicos, porque, assim,
qual que é a nossa dificuldade na publicação desses artigos? O que para mim é hipotônico, tá levemente hipotônico, para você vai ser moderadamente hipotônico. Então, na hora que a gente vai descrever esse paciente para uma pesquisa, não é concreto. É muito subjetivo. Muito subjetivo. Então, assim, a não ser que você esteja num centro de pesquisa, onde você coloque algo para que se meça a força daquele músculo. Aí, beleza. Mas não é uma coisa... não é a realidade da gente. Uhum. Né? Eu quero pegar um N de 50 cantores que eu atendo. Né? E quanto eu levei para resolver aquele problema do meu paciente. Né? Então, assim, tudo é muito baseado, muito empírico. Uhum. No último curso que eu fiz agora de oncologia, laser em oncologia lá em São Paulo, o professor Juliano Abreu, que é assim, uma autoridade nessa área no nosso país e fora dele, ele falou que começou uma pesquisa com 1.000 pacientes oncológicos. A amostra final estava em 23. E se qualquer critério daquele seu protocolo cai por terra por uma coisa que não faz parte do seu controle, né? É -1 na amostra. Então, assim, é muito difícil. Imagina, de 1.000 para 23... foi uma queda, né? Vai se cair. Então, assim, há uma dificuldade no estabelecimento desse N ideal para a pesquisa. Mas, continuo a dizer, a clínica é soberana. Sim, nada como uma experiência. E para quem está ouvindo e pensa em investir no laser, qual seria o seu conselho hoje? As fonos que estão ouvindo aí. Então, procurar empresas idôneas, né? Que tenham uma Anvisa. Eu bato sempre muito nessa tecla, né? E façam bons cursos de formação. De 2019 para cá, eu já fiz curso com biomédico, enfermeiro, vários fonoaudiólogos de várias áreas, médicos, dentistas, fisioterapeutas. Todas essas pessoas já fizeram parte da minha formação. Mas, quando você quiser fazer um curso para atuar como fonoaudiólogo, faça com fonoaudiólogos. Porque muitas vezes, por exemplo... Defenda essa bandeira também. É lógico. Porque, assim, muitas vezes eu recebo, assim, até indicações de outros colegas professores que não atuam, por exemplo, com a transcraniana. E vão falar assim, Ana, ajuda essa minha aluna, porque eu não dou conta, porque não faz parte da minha alçada. Mas ela está com essa queixa com esse paciente dela. Você consegue ajudar? Então, a gente faz supervisão, né? A gente monta um plano terapêutico para esse paciente, que o fisioterapeuta, por não entender nada de deglutição, não vai conseguir fazer. Uma outra coisa que também que a gente lógico, vão ter áreas, né, de atuação que, lógico, assim, não é só a área da fono. Vão ter área para a gente tratar uma DTM. Você tem lá a área do fisioterapeuta, você tem a área do dentista, né? Da fono. Mas eu não consigo ver como é que as pessoas tratam DTM sem tratar deglutição. Um profissional que é fora da área da fono. Um fisioterapeuta ou um dentista. Como é que trata DTM sem tratar deglutição? Mastigação? Como é que trata? Então, isso é um questionamento que eu faço... Isso não é reserva de mercado, não. É um questionamento que eu faço até para o paciente que vem para mim, às vezes, com uma paralisia facial, cheio de cincinesia, porque o colega que não é da nossa área colocou 30 minutos de eletroestimulação numa face com extrema dor. Entendeu? Aí ele chega lá cheio de cincinesia, que para a gente retirar é um outro trabalho. Entendeu? Então, assim, como é que você... A gente sabe que muitas vezes na paralisia facial você vai ter um comprometimento importante da mastigação e deglutição. Às vezes, me remeteu aqui algumas coisas. Eu vou ver algumas funções de algumas pessoas aí. Fulano, fisioterapeuta, tá fazendo isso, mas isso não é de fono? Acho que tem muito... as pessoas acabam entrando muito numa área... Não sei até que ponto isso... O que isso vai dar? Sim. Sabe? Assim, e lógico, a gente sabe assim, que muitas vezes a gente busca, sim, fazer parte de uma equipe, ainda que você não atenda no mesmo local, né?
mas que você tem, olha, essa parte aqui, esse ajuste oclusal que você vai fazer com o dentista, né? Por mais que a fono consiga chegar com a mastigação, né? Restabelecendo todas essas funções estomatoglossognáticas que precisam estar alinhadas, às vezes é a área do outro, e tudo bem, tá tudo certo. Mas como é que reabilita DTM sem trabalhar a deglutição? É uma pergunta que fica. Então, assim, a gente sempre faz um barulhinho no conselho para que a gente fique protegido com relação a isso. E isso, vou repetir, não é reserva de mercado, não. Mas é uma área da fono. Né? A gente entrou com uma... Não sei se você viu esse movimento que o pessoal está fazendo. Dos injetáveis. Quem conhece mais de face que a gente? Talvez o dentista. Que ele precisa estudar os músculos faciais para estar ali aplicando as anestesias, né? Fazendo os procedimentos cirúrgicos. Mas assim, quem mais capacitado do que a gente? Pode ter igual. Mais do que a gente, eu acho que não. Não, a gente estudou muito. Né? Então, assim, a gente descobriu estruturas cerebrais recentes agora, que não estavam no nosso Atlas de Anatomia. Eu vou fazer, este ano, 25 anos de formada, que não estavam no Atlas de Neuroanatomia. Então, busquem sempre estudar. Revisitar os Atlas de Anatomia, que antigamente a gente ia para as bibliotecas nas universidades, ficavam na fila lá, esperando aquele só bota que estava emprestado, né? Hoje em dia não, tá tudo na palma da mão. Tava sempre emprestado, né? Tudo na palma da mão ali, ó, né? O Google, coloca lá no Google, você vai encontrar todas essas estruturas. Verdade. Está na dúvida? Não faça. Né? Está na dúvida? Pergunte. Né? Pergunte a quem sabe. Ou encaminhe para um profissional que está acostumado a trabalhar com isso. Mas aos meus amigos fonoaudiólogos, eu sempre digo a mesma coisa. Estudar para sempre. Né? Se você quer trabalhar com laser, não é apertar botão. De jeito nenhum. Apertador de botão só faz besteira. Pode ganhar muito mais dinheiro do que você, mas faz besteira. Eu durmo, põe minha cabecinha no travesseiro e durmo tranquilo e feliz. Né? Sabendo que eu fiz o melhor pelo meu paciente. Ana, você também tem um curso, não é isso? Tem. Eu herdei... Fala um pouco do seu curso. Principalmente aqui para essa câmera. Então, infelizmente, né, com a morte da minha mestra, Perla Pazos, eu e outros amigos herdamos aí a função de carregar a biolaser nessa missão de formar fonoaudiólogos, né? E é um prazer ter levado esse legado dela à frente, junto com outros amigos, também professores lá da biolaser, levando conhecimento de qualidade, levando esse grupos de dúvida para sempre. Meu grupo de 2019 continua ativo, você acredita? Então, assim, eu acho que isso é um diferencial na nossa prática, né? Onde a gente ensina ciência de verdade. A gente não dá receita de bolo. Eu sou totalmente contra a receita de bolo. E eu acho que é isso que a gente precisa levar. Formação de qualidade para quem quer aprender, né? E com certeza é um diferencial tanto na sua vida, porque, como eu disse antes, né, a gente é fono com amor e não por amor. Então, você imagina você trabalhar numa coisa que você ama fazer, tendo essas beldades para te ajudar, né, sabendo o que você está fazendo. Eu acho que isso tudo é o diferencial que a gente propõe, que eu proponho enquanto professora, né? E eu sim, dei aula, sim, estou dando aula para vários colegas, tanto da nossa área da fono, quanto para fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, dentistas, né? E eu tenho sempre esse feedback. Ana, que bom que você não está se preocupando só com... Porque assim, gente, o dinheiro, ele vem. Isso é um ponto. Tá? O meio que você faz isso é que faz a diferença. Né? Então, colocar amor e qualidade, expertise no que você faz, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Foram muitos e muitos finais de semana, sentadinhos em frente ao computador, né, na época de pandemia, que a gente
teve essa oportunidade, né? Porque a pandemia foi ruim para a maior parte dos aspectos. Mas no aspecto de formação foi uma coisa interessante, porque mesmo quem é lá de longe, eu tenho aluno de Roraima, né? Então, assim, o ano passado que a gente teve... Foi online? Foi online. A gente tem os cursos online e os presenciais. Não sabia, que legal. Então, assim, agora em abril eu vou para Brasília fazer um curso presencial com a minha amiga Carla Oliveira, lá levar esse conhecimento do laser para fonoaudiólogos lá, que a gente, assim, meio que... Muitas pessoas deram, não, online não quero mais não, quero... Né? Então, a gente pegar na mão, assim, ó, ali, aperta aqui, ó. Não, você inclina assim, né? Então, isso, para a gente faz diferença. Né? Então, assim, o que o mundo online nos ofereceu, assim, o que foi bom foi isso, né? Então, a gente estava no congresso aqui, que foi aqui no Rio, né? No ano passado. Não, ano passado não, 2023. E, oi, Ana Cris! Assim, oi, você não sabe nem quem é, mas eu fui sua aluna do curso, eu sou lá de Recife, eu fui sua aluna do curso tal. Ai, que legal, falei, vamos tirar uma foto. Então, assim, você materializar as pessoas que você só conhece no mundo online, né? E que você tem maior intimidade, às vezes, com o teu colega, que você nunca viu, você nunca tocou nele. Verdade. Mas que trouxe, assim, trouxe uma bagagem pra gente, né? É muito, muito legal. Qual o seu arroba para as pessoas poderem te encontrar ou do curso? Então, o meu arroba é o @fono.rj. Né? Nesse ali eles conseguem te encontrar, ver o curso, se informar? Sim, e sempre quando a gente tem... Agora eu tenho uma clínica aqui no Rio, né? Lá no Recreio dos Bandeirantes, e aí a gente tem usado o espaço para fazer supervisão, para fazer cursos, e a gente faz turma VIP. A gente percebeu que muitas pessoas, vamos juntar aqui com as fonos da nossa clínica, do meu trabalho, e vamos pagar o curso para fazer. Então, assim, é muito legal, porque a gente consegue, primeiro, direcionar para a tua clínica. Então, se você tem uma clínica onde você é uma fonoaudióloga, a sua clínica tem mais clientes na área da motricidade oral, a gente foca os protocolos e o raciocínio clínico voltado para essa área. Entendi. Se você é uma fonoaudióloga que você atende autistas, transtornos do aprendizado, então vamos focar mais na linguagem? A gente foca mais na linguagem. Bacana. Então, assim, é um curso... a gente fala de VIP porque é bem personalizado de acordo com a tua clínica, né? E lá, muitas vezes, a gente faz as supervisões com toda essa tecnologia. Então, a gente põe tudo na mesa lá, espalha, e aí a gente vai brincando de explorar mesmo isso. Então, vamos montar os casos clínicos. Então, lógico, é uma coisa que eu sempre falo. Muitas vezes, Ana, você tem um protocolo para ela? Eu falei, tem, mas qual é a necessidade do seu paciente? Né? Não, meu paciente tem paralisia cerebral. Qual que é o protocolo? Você tem, mas qual é a necessidade do seu paciente? Então, a gente consegue organizar um planejamento terapêutico, né? Tanto com o laser como com outras tecnologias, mas baseado no teu paciente. Personalizar cada atendimento. É uma consultoria, né? Então, é isso, gente. Amei o papo. Gostei muito das novidades. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite daqui. Foi um prazer. Você aqui nos explicar, falar um pouquinho mais do seu trabalho. Eu gostei muito. E espero que quem está em casa aí nos ouvindo também tenha gostado bastante. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, pode deixar aí na descrição que a gente tenta responder depois. Eu mando para você, Ana Cris, responde aí para mim. Tá bom. Tá bom? Obrigada, pessoal. Não esqueça de compartilhar com alguma fono ou com alguém que precise de um tratamento de algo que a gente falou aqui hoje. E de deixar o seu like pra gente, de seguir a Ana e de seguir o nosso canal também, tá bom? Obrigada.